El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. una vez más, dilo: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile: toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Muito bem, meus queridos, estamos aí entrando ao ar com o programa Despertar em La Fé, programa que é oferecido pela Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, comunidade de Capivevé. Estamos felizes e contentes por podermos estar aqui na 107.1 Agro Iguaçu FM em mais uma manhã de domingo. Muito obrigado aos donos aqui, aos patrões, também aos que estão aí trabalhando sempre por nos brindarem esse espaço para podermos estar juntinho com você. Muito obrigado a você também que nos abre a porta de sua casa e o seu ouvido para podermos estar realmente ouvindo e transmitindo a mensagem de Deus para o teu coração. Muito obrigado pela tua sintonia, pela tua companhia conosco aqui. Através do Despertar La Fé. Quem deixa um abraço muito especial para vocês é esse que fala com vocês, o pastor Marcelo. Um abraço forte, um abraço de urso, muito especial para você. Eu quero deixar um texto bíblico de Romanos capítulo 11, versículo 17, que diz: assim, pois, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, por isso ouça. E não somente ouça, leia, medite, se aprofunde na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esse é o texto que eu quero dar início nesta manhã. Muito obrigado então a você, que Deus possa estar abençoando desde já a tua vida. Fique conosco, nós teremos muita coisa especial nesta manhã. Em seguida nós estaremos então voltando aí, nós vamos entrar com um espaço musical e em seguida nós vamos estar voltando com mais do programa Despertar em La Fé.
Isso aí, meus queridos. Voltando aí, né, quero deixar um abraço para todos que estão na sintonia de toda a região aqui, que todos os domingos nos acompanham, estando sintonizadinhos aqui conosco. Muito obrigado a você, papai, mamãe, as crianças também, muitas crianças aí, né, ao idoso, ao titio, à titia, ao colono, ao pessoal do campo, aos caminhoneiros, empresários, funcionários, todos. Deus abençoe a tua vida. Um abraço muito especial. Quero passar aí informativo da Igreja Congregacional de Capivé esta manhã, né? Então eu quero convidar a todos para um culto especial. Logo mais, né, às 9 horas e 15 minutos em Capivé, um culto familiar, onde você pode estar também conosco, prestigiando a palavra de Deus, louvando a Deus junto. Então você é o convidado para estar conosco nesta manhã de domingo, também lá em KPV, logo em seguida às 9 horas e 15 minutos. Então vai se preparando para isso também. Então vamos ouvir mais uma música e em seguida vamos voltar com a meditação da palavra do Senhor. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos.
Muito bem, nessa manhã nós queremos meditar na palavra do Senhor, tendo como tema 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Meus queridos, quero então falar sobre esse tema, desejando para você nesta manhã a paz do Senhor, nessa oportunidade. Nós queremos meditar na palavra de Deus. E Marcos capítulo 9, versículo 23 nos diz, Jesus dizendo: tudo é possível para aquele que crê. E ainda em Lucas 18, 27, também Jesus diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Será que você já chegou a algum ponto da sua vida onde você dizia assim: já não tem mais saída, para mim não tem mais jeito, essa situação já não tem mais como resolver? Pois é com você que eu quero falar nesta manhã. Deus quer fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Nós, em nossa capacidade humana, nós somos limitados. Nós temos limitações. E isso é algo indiscutível. Por exemplo, eu posso talvez beber bastante água, mas eu não vou poder beber toda a água do mundo. Tem um limite de água para mim beber. Eu posso correr bastante, mas eu não vou correr o mundo inteiro, percorrer o mundo inteiro. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas limitações. Então nós somos seres limitados, mas Deus não é. Ele sempre quer nos ajudar dentro das nossas limitações e indo além das nossas limitações, principalmente em nos mostrar como fazer ou como alcançar o impossível em Deus. Lógico, Deus não vai querer que eu vou beber toda a água do mundo, e tampouco vai querer que eu corra o mundo inteiro. Não é esse o objetivo de Deus. Mas os impossíveis da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós enfrentamos, as lutas, as dificuldades, ali Deus quer se fazer, e fazer o impossível na nossa vida. Às vezes pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos, para que Ele nos ajude em diversas causas, em diversas situações, em diversas áreas da nossa vida, mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés. Para o quê? Para fazermos parte deste agir de Deus, que cabe a nós, a nossa parte. E esse é o fato de nós não alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos. E muitas vezes Deus nos dá, não aquilo que nós pedimos, mas nos dá o impossível dentro daquilo que Ele sabe que é o melhor para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, querido rádio ouvinte, você já tentou correr atrás ou ir em busca do impossível? Bom, eu quero dizer para você que a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. A única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. Ou seja, é entregando o impossível nas mãos de Deus. Então, várias passagens bíblicas nos mostram que isso é claramente uma passagem que muitas vezes nos chama a atenção, ou seja, de uma pessoa que foi em busca do impossível, acreditando no possível. Se nós olharmos a mulher sunamita, onde Eliseu ressuscitou a filha, é uma passagem que nos preenche com muitos ensinamentos. Essa passagem, eu vou apenas mencionar um pouquinho. Ela relata a vida da família dessa mulher em uma experiência extraordinária com Deus, através do profeta Eliseu. Nessa passagem, a sunamita era uma mulher estéril, e foi profetizado na vida dela que ela viria a ter um filho, e assim foi. E alguns anos depois, a criança então já era uma jovenzinha e veio a falecer. Então, quão imaginável seria a dor daquela mãe naquela situação. Mas mesmo assim, ela não deixou de acreditar no possível, não deixou de exercer a sua fé. A sua fé em quem? Em Deus. Essa mulher acreditou e foi em busca do impossível.
eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo a seguir, quando essa mulher se encontra a caminho, né, no caminho de Eliseu para relatar a morte do seu filho, e ela questiona se tudo iria bem com a sua família. E aí ela diz o quê? Que sim, né? Eu quero estar lendo 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Ali então, lembrando que a mulher, ou seja, o filho desta mulher estava morto, e aí tem esse versículo agora que diz assim: agora pois corre-lhes ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem? E vai bem o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Veja que o profeta mandou um dos seus servos ir ao encontro daquela mulher e perguntar: vai tudo bem com você, com teu marido e com o teu filho? E a mulher disse: vai bem. Nós imaginando a situação, como aquela mulher podia dizer que tudo estava bem se o seu filho estava morto? Essa mulher fez o quê? O que realmente nós devemos muitas vezes fazer em situações difíceis: não olhar para a situação pior, por pior que seja, não podemos olhar para a maneira mais pessimista, mas sim temos que ir em busca da solução. Veja que no versículo 24 ela diz ao moço que a levará até a presença de Eliseu, para que a levar, ou seja, para que levar aquela mulher na presença de Eliseu, para não deter-se, ou seja, até que chegasse ao seu objetivo, que era o que? A presença do Eliseu. Então assim nós devemos agir também, irmos em frente até a solução. Por que aquela mulher queria ir tanto até Eliseu? Porque Eliseu era um homem de Deus, era um servo de Deus, e ela sabia que Deus poderia fazer algo por ela. Talvez ela não exigiu nada de Deus, e nós temos que fazer apenas aquilo que é o nosso possível. Deus nunca vai pedir para nós que nós venhamos fazer algo impossível. Para aquela mãe era possível chegar até o profeta, era possível chegar até Eliseu, então ela foi. Então Deus não espera o impossível de nós, mas espera que nós façamos o que? O que está ao nosso alcance, o que está diante da nossa atitude. Então aquela mulher, ela teve aquela atitude de ir até lá, e isso nós temos que fazer também. Nós temos que ir atrás, temos que correr atrás, temos que fazer o nosso possível acontecer. E aí dentro disso Deus vai agir no seu impossível. Então agora, meus queridos, a partir de agora eu vou colocar algumas situações de como o homem não consegue alcançar o impossível, como o homem não pode alcançar o impossível. Alguns meios pelos quais eu posso tentar e fazer de tudo, mas eu não vou conseguir alcançar o impossível. Em primeiro lugar, o homem não pode alcançar o impossível por meio do dinheiro. Atos capítulo 8, versículos 9 até o 20. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, pode ver lá. Que lá nós temos a história do Simão o mágico, que viu os discípulos fazendo milagres. E aí Simão, ele era um mágico, e ele queria então também fazer os mesmos milagres que os discípulos estavam fazendo. E ele queria, não somente os discípulos, mas os discípulos, melhor dizendo, os apóstolos, os cristãos daquela época. Então ele também queria fazer isso, mas ele queria pagar, para que então, por meio disso, conseguisse fazer os milagres. Ele não queria ter um compromisso com Deus, ele queria apenas pagar. Então ele queria que os discípulos impusessem as mãos, e sobre eles ele iria pagar, e aí tudo estaria resolvido. Então impor as mãos às pessoas, receberem o Espírito Santo, é um ato que somente alguém entronizado ao trono de Deus e a sua vontade consegue fazer. É um ato impossível então ao homem natural. E como eu falei, o Simão o mágico, ao ver os apóstolos impondo as mãos às pessoas, recebendo o Espírito Santo, pensou que poderia fazer a mesma coisa
através do quê? Através do dinheiro, através da condição financeira. E o dinheiro para nada serve no mundo espiritual. Ele serve para o mundo físico, para nós edificarmos nossa casa, nossa roça, até mesmo templos, mas não para a vida espiritual. Então, ela serve para o mundo físico, material, mas no espiritual não tem valor algum. Então logo entenda-se que o impossível de Deus não pode ser alcançado por meio de barganhas, por meio do dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20, então esse eu quero ler. Ele diz o quê? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por meio do dinheiro. Ou seja, os discípulos falaram para Simão, que o teu dinheiro seja para a perdição, porque você achou que você podia comprar a Deus, e nós não podemos comprar a Deus. Nós não podemos alcançar o impossível de Deus por meio do dinheiro. O homem também não pode alcançar o impossível por meio da sabedoria humana. Lucas capítulo 5, versículo 5, ali nos conta um pouquinho sobre a história de Pedro e a pesca maravilhosa. E no versículo 5 diz o quê? Eu creio que a maioria conhece a história da pesca maravilhosa, então não vou contar toda a história agora, não vou ler todo o texto, mas diz ali no versículo 5: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro era um pescador profissional. Tinha seu barco próprio, conhecia o mar da Galileia como poucos. E assim, com a melhor técnica para apanhar talvez os melhores peixes naquele lago. Aconteceu, porém, que após pescar a noite toda, após não ter pegado nada, a impossibilidade se apresentou. E aí, quando o impossível ocorreu, a sabedoria humana ela foi incapaz de resolver. Porque Pedro diz o quê? Mestre, a noite inteira nós estávamos por aí, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, não foi sobre sabedoria humana. A sabedoria humana tampouco pode resolver o impossível de Deus. O homem tampouco pode conquistar o impossível por meio da sua posição social. Em Lucas, capítulo 8, dos versículos 40 até o versículo 56, nos conta um pouco da história de Jairo, e onde a sua filha foi curada. E ali nos conta o versículo 41 em diante, nos diz, 41 e 42: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. E aí lá no versículo 51 nos diz: tendo chegado a casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, se bem assim como o pai e sua mãe e a mãe do menino. E aí no versículo 50 diz: mas Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: não temas, crê somente e ela será salva. Meus queridos, aqui a filha de Jairo não foi salva por causa da posição. Esse homem aqui, sim, ele tinha uma posição muito elevada. Ele era o que? Chefe da sinagoga. Mas esse chefe da sinagoga, ele teve que se prostrar diante do Senhor Jesus. Ele teve que ser humilde. Ele diz o que? Jesus diz o que? Crê somente e ela será salva. Então não é pela posição social que uma pessoa ocupa. Não é porque é grande diante da sociedade, mas é pela fé que ele tem. Então o homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social, nem tampouco pela sua religiosidade. A religiosidade tampouco vai levar alguém a conquistar o impossível. E João capítulo 3, versículo 1 a 3, nos fala um pouquinho sobre isso. Ali o texto nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estivesse com ele. Isso respondeu Jesus. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, meus queridos, era um mestre da lei, um homem religioso, mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca de nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina no homem, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosos, por meio de uma religiosidade falsa. Então Nicodemos contemplou o que? A impossibilidade, de entender naturalmente as coisas espirituais. Então só existe uma forma, uma maneira de o homem tornar o impossível como algo possível. É por meio da busca providência, ou seja, da busca e da providência divina, do sobrenatural poder de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, visto que agindo Deus, quem impedirá? Diz Isaías capítulo 43, versículo 3. Por que então para Deus nada é impossível? Para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, é necessário avaliarmos uns atributos ativos de Deus, ou seja, o que Deus é em relação ao universo. Ele é onipotente. O que é onipotente? Tem todo o poder. Em Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz: Ah, Senhor, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido, e nada há que seja demasiadamente difícil. Então Deus, ele é o Todo-Poderoso. A onipotência de Deus significa duas coisas: que Deus tem liberdade e tem poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Por isso, dizer que para Deus nada é impossível para Deus. É verdade. Deus está em total conformidade com as Escrituras. Deus tem o controle e a soberania sobre tudo que existe ou possa existir. Somente Deus tem todo o poder. Agora a gente vai, para analisar isso um pouquinho melhor, nós vamos ir somente para um texto, o texto com o qual nós queremos finalizar, sobre as 5 atitudes que nós temos que ter para alcançarmos o impossível. E esse texto nós encontramos em Josué capítulo 5, capítulo 10, versículos 5 até o versículo 15. Josué capítulo 10, versículo 5 até o versículo 15. Este texto aqui, ele nos fala que Gibeão ele foi sitiada por 5 reis. E aí nós vamos estar meditando texto a texto, versículo a versículo, esses 10 versículos, para entendermos um pouco melhor, um pouco mais a fundo como se deu essa situação, e como Josué interviu diante disso. Então essas as 5 atitudes. A primeira das atitudes é: encare os desafios com coragem e fé. Josué capítulo 10, versículos 5 e 6 nos diz: Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrão, o rei de Jarmute, o rei de Eliquias, o rei de Eglon, e eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão para pelejar contra ela. E aí entra Josué na história para o quê? Para socorrer Gibeão. Os homens, e aí no versículo 6 diz: Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial: Não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então era o grande desafio. Josué talvez não tinha um exército numeroso, um exército grande, mas ele tinha um grande desafio pela sua frente. Hoje talvez você também tenha um grande desafio, talvez familiar, talvez empresarial, talvez diante dessa crise, talvez espiritual.
Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Ali aquele povo estava em necessidade, aí surgiu um grande desafio. E quando nós somos desafiados é porque há uma necessidade. E frequentemente os problemas são gerados por erros cometidos, e as responsabilidades nos impelem a aceitar esses novos desafios, a encararmos esses desafios de frente, né, e entendermos que nós somos capazes de enfrentarmos esses desafios. E muito mais de enfrentarmos, mas de nós nos dedicarmos com o melhor daquilo que nós temos. E foi isso que Josué fez. Veja o que Josué fez então. Diante desse desafio, ele diz: então subiu Josué de Gilgal onde ele estava, ele e toda a sua gente de guerra, e com ele todos os valentes. O que ele fez? Ele dedicou o seu melhor. Todos os agentes de guerra, todos os valentes. A conquista do improvável requer dedicação integral. Muitas vezes nós queremos conquistar, superar dificuldades, superar crises, superar problemas familiares, mas nós não queremos fazer nossa parte. Nós não queremos ser pessoas melhores, nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, nós não queremos ler a Bíblia, nós queremos apenas que as coisas aconteçam. Então nós não vamos conseguir, porque nós precisamos de dedicação integral. Dediquemos-nos e vamos fazer a nossa parte. E aí Deus vai fazer a parte dele. Por exemplo, o marido quer ter a melhor família, mas não se dedica para a sua melhor família. Então a concentração no prioritário garante o foco. E aí nós vamos alcançar a vitória. Outra coisa que nós precisamos, outra atitude é nós julgarmos os desafios que nós temos, não segundo a nossa capacidade. Porque Josué não tinha capacidade para encarar 5 reis, mas ele não foi baseado na sua capacidade. Josué 10:8 nos diz: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir, nenhum deles. Josué, pela capacidade dele, ele não poderia ir, mas ele não foi na capacidade dele, ele foi na fé em Deus. Quando nós agimos dentro do nosso possível, Deus vai fazer o impossível. Encare os problemas como uma oportunidade. Qualquer problema na sua vida, encare não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Nós vamos escolher aquilo que nós queremos fazer com os nossos problemas. Então, se eles vão ser uma barreira para me parar, ou se vão ser um impulso para me seguir adiante. Então veja as dificuldades pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus. Entregue os teus problemas, as tuas dificuldades em Deus. E ainda mais, Josué capítulo 10, versículo 10 e 11, aí nós podemos ver que nós temos que dedicar em primeiro lugar. Segundo lugar, ver os problemas, as dificuldades segundo a visão de Deus. E aí esperar no Senhor. Esperar no Senhor não quer dizer eu me colocar de pernas para o ar, não. Veja que Josué capítulo 10, versículos 10 e 11 diz: o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Herão, e os derrotou até Azeca e Mequeda. Sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Herão, fez o Senhor cair do céu sobre eles grande pedra até Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Vejam que isso é esperar em Deus, não de pernas cruzadas, não de braços cruzados, porque muitas pessoas querem esperar os milagres de Deus, mas não fazem nada por merecerem os milagres de Deus. Não adianta eu querer colher 140 sacos de soja por alqueire, se eu não faço, se eu não planto, se eu não jogo a semente na terra.
Não adianta eu querer alcançar os milagres de Deus se eu não vou orar, se eu não vou buscar a Deus. Veja que Josué, ele não esperou de braços cruzados, ele foi atrás. E aí então Deus fez a parte dele. Por quê? Porque o exército inimigo fugindo, Deus mandou pedras sobre eles. E aí então morreram mais pela pedra do que por espadas. Então eu tenho que esperar. Deus responde aos que chamam por Ele, aos que clamam por Ele. Deus se revela àqueles que buscam, àqueles que confiam e àqueles que fazem algo por merecer. Deus não vai dar nada de presente. Aquela história que Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade. Não por madrugar de madrugada, mas sim por fazer alguma coisa. Deus não dá nada para preguiçosos. Não, pelo contrário, a preguiça também é um pecado. Então não esperem tudo de braços cruzados. Confie em Deus. Confie que Deus vai te ajudar acima de tudo. Mas faça você a tua parte. Transforme a realidade por meio de fé. Veja o que diz o versículo 12 e o versículo 13 desse texto aqui. O versículo 12 e o 13 diz: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: O sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apresentou a pôr-se quase um dia inteiro. Veja a fé deste homem agindo, fazendo a sua parte, teve fé. E meus queridos, o sol se parou, o sol se deteve, a lua se deteve, até quando? Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Meus queridos, quando nós temos fé, tudo acontece. Quando nós temos fé, tudo acontece. Feridos do passado são curados, traumas do passado são curados, milagres do passado, aquelas feridas, mágoas e tristezas que estão dentro do nosso coração podem ser transformadas. O presente muda. Até um sol pode se deter. Quando nós temos fé verdadeira, o impossível acontece, e ainda Deus previne o futuro. Então a conquista do impossível em Deus é possível. Meus queridos, se nós olharmos para essa passagem que nós vimos, Pedro não havia pescado nada naquela noite, mas ainda assim Jesus entra em cena. Deus, homem, ordena que Pedro tente mais uma vez. Então o possível tornou-se possível, e o milagre acontece. Em Lucas capítulo 5, versículo 5 diz: E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a redes. Jairo, o outro personagem que nós meditamos, diante do impossível da cura do filho, prostrou-se aos pés de Jesus, apesar da menina ter vindo, ou seja, ter vindo a falecer. Jesus faz o que? Ele opera um milagre, o impossível, e traz de volta aquela menina que estava morta, trouxe de volta para a vida. E Jairo tem a sua filha ressuscitada, conquistando o impossível. Nicodemos conquista o impossível num quadro da impossibilidade. E então nasce da água e do Espírito, e marca a sua presença no mundo espiritual. Então você, e outro também foi Josué, valente, fez até o sol parar, até a lua parar. Não Josué, mas a sua fé nesse Deus impossível. Você quer conquistar o impossível? Você quer conquistar o impossível? Apresente a sua causa diante de Deus, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Creia nesse Deus, o Deus do impossível. Amém, meu querido? Eu quero orar por você. Querido Deus, abençoe a cada rádio ouvinte, e Deus, as impossibilidades, Senhor, de cada um
possam se tornar possíveis dentro da fé deles e dentro do teu poder, Deus, mas que cada um também possa saber agir naquilo que for preciso. Dê sabedoria para cada um agir quando for preciso e crer quando for preciso, porque nós sempre precisamos crer e nós queremos crer e nós cremos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Por isso, Senhor, abençoe a cada um, a cada rádio ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira,
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei Isso aí, chegando ao final da nossa programação, né? Nós voltamos ao ar no próximo domingo, nessa mesma hora, a partir das 8 horas da manhã. Né? Então nós nos reencontraremos domingo que vem, aqui na 107.1 Agrigosul FM. E até lá, então, um abraço muito forte, muito especial. Uma ótima semana, uma semana cheia das bênçãos de Deus, e muito rica em saúde, em paz, alegria. Que você possa ter realmente uma semana não somente financeiramente, não somente emocionalmente, mas principalmente espiritualmente rica. Deus te abençoe, até domingo que vem e tchau, tchau. Até por uma coroa a tocar.
a vergonha